Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa programação da Mocidade da Igreja Presbiteriana do Coroado 3. Primeiramente, eu vou me apresentar. Acredito que todos aqui já me conhecem, mas possivelmente pessoas vão ver esse vídeo no canal da nossa Mocidade. Então é isso aí. Primeiramente, meu nome é Matheus Feitosas. Eu sou vice-presidente da diretoria da UPA. Sou filho do pastor. Uma informação interessante que eu ainda estou solteiro, sou um jovem solteiro, tenho 21 anos, e hoje eu vou trazer um estudo aqui para vocês. O tema que eu escolhi para esse estudo é esse aqui: como entender se não há quem explique. Esse tema é um tema que me chama bastante atenção e que me causa, como eu posso dizer, me gera perguntas, porque uma vez, trazendo para mim, eu já estive nesse lugar, preciso entender, só que quem pode me explicar? Claro, eu nasci no meio cristão, é bem mais fácil para mim, sou filho de pastor, já cresci num contexto cristão, mas mesmo assim eu necessitava dessa necessidade de entender realmente as escrituras. Porque muitas das vezes nós podemos pensar que só de estarmos no meio cristão nós já sabemos de todas as coisas, ou até mesmo já somos salvos. Eu meio que estou escondido, estou agarrado ali nos meus pais que são cristãos, mas na verdade não é assim. A verdade é que precisamos sim entender o que realmente o nosso propósito aqui na Terra. E quando conhecemos isso, explicar também. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Atos. Peço que os irmãos abram aí. No capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 até o 40. Tá bom? Atos 8, 26 ao 40. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se não há quem me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Aqui há... Perdão. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Felipe respondeu: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar um carro. Ambos desceram da água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Não vendo mais o eunuco, e este foi-se seguindo seu caminho cheio de júbilo.
Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Meu irmão Felipe, já que vamos falar hoje de Felipe, você pode fazer uma oração antes de darmos prosseguimento? Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse momento. Queremos pedir a tua graça, Senhor, pedindo que o Senhor mesmo ajude o Mateus no estudo, e também a nós que vamos ouvir, que possamos aprender da tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Nós vamos fazer um estudo, vai ser algo um pouco mais dinâmico. Vocês podem interagir comigo, podem contribuir, fiquem à vontade, tá? Como eu falei, vai ser dinâmico, eu vou fazer algumas perguntas. E não vai ser eu que vai responder, eu vou escolher algumas pessoas aqui que vão tentar entender o texto comigo. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui vai ser: quais os personagens do texto? Eu vou escolher um adolescente aqui, ele vai identificar aqui no texto quais são os personagens. Como eu já tinha falado para ele antes, que eu iria perguntar para ele, então vai lá. Heitor, quais são os personagens no texto? Pode me identificar aqui, por favor? Sem pressão, pede ajuda do teu pai. Felipe e Eunuco. Sim. Quem mais? Pode pedir ajuda. Tem a Jéssica, tem a Hannah, tem a Mítica. Né? Que a Bíblia estava no outro cômodo e depois que eu achei a... Tudo bem. Deixa eu ver alguém aqui. Milton, ajuda aí o Heitor. Quais são os personagens? Felipe, o eunuco e um anjo, né, que falou com o Felipe. Exato. Então são esses três personagens aqui, o Felipe, o eunuco e o anjo. A próxima pergunta que eu vou comentar aqui com vocês, quem é o eunuco? O eunuco, ele era um mordomo real. Ele era um homem que tinha bastante autoridade no seu povo. Ele também era um homem bastante importante. Ele era um oficial de Candace, que era a rainha da Etiópia. E aqui eu vou também comentar quem é Felipe. Eu até peço a ajuda dos irmãos que eu fiz essa pesquisa. Vocês podem também complementar, tá? Primeiramente, Felipe, o significado da palavra Felipe é amante de cavalo. Possivelmente ele era um evangelista e um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém. Provavelmente, isso é uma suposição. Eu fiz uma pesquisa e eu resumi aqui. Inclusive, se alguém quiser comentar ou tiver mais informações, pode abrir até o chat aí e comentar. Ou não, ou se não, eu posso dar continuidade, tá? Só um momento. Como ninguém se pronunciou, eu vou dar continuidade. Então, irmãos, o texto relata a história de um eunuco que viera adorar em Jerusalém e que estava voltando da Etiópia. O mesmo estava lendo a passagem do livro de Isaías 53. No versículo 29, diz o seguinte: então o Espírito do Senhor fala a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Em seguida, Felipe, correndo, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Como vimos no texto, o eunuco precisava de explicação. No versículo 31 diz assim: ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Nessa parte aqui, isso faz a gente compreender que não basta ter somente uma Bíblia. Precisamos, sim, de mestres, de pastores fiéis, de pessoas experientes que nos ajudem a entender as Sagradas Escrituras. Não somente essas pessoas, mas
também nós como jovens, como estamos aqui numa programação da mocidade, eu até confronto vocês e falo que é muito importante nós nos dedicarmos, porque situações vão vir, nós precisamos estar preparados para elas. E os próprios mestres e pastores, como também nós, precisamos de dicionários, comentários e outros recursos para obterem clareza e explicação para as suas preposições. Dando continuidade, a história do eunuco trata da salvação em Cristo Jesus. E aqui eu vou tratar 3 aspectos. O primeiro é a explicação a quem se referia o profeta, que está no versículo 34, e diz assim: Então o eunuco disse a Felipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou algum outro? Aqui está uma pergunta. A segunda questão vai ser: por que do servo sofredor? E a terceira: o que deveria ser feito diante de tudo isso, de todo aquele acontecimento? Então, vamos aqui para o primeiro aspecto, que é explicação a quem se referia o profeta. Eu estou dando aqui o estudo, mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone aí, tá? Fiquem à vontade. Então, explicação a quem se referia o profeta. Felipe explicou que os oprimidos e humilhados, que o oprimido e humilhado não se referia ao profeta Isaías, mas sim a outro profeta, que é Jesus, aqui no versículo 35. Então, Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Como eunuco, muitas pessoas não entendem por que tinha que ser Jesus e não outro. Interessante que os profetas não poderiam morrer por pecadores, porque eles mesmos eram pecador. Haja vista que pecador não substitui pecador. Ou até mesmo touros ou bodes e carneiros não poderiam redimir pecadores. Ou seja, animais não substituem homens, mas sim aquele, o justo, o Filho de Deus, que é Cristo. Somente Jesus, o homem justo, poderá substituir homens injustos. Ou seja, Felipe ali naquela situação estava explicando ao eunuco que Jesus era a única explicação, era o único ser que poderia salvá-lo e que não seria Isaías ou outro profeta. Segundo ponto que eu queria destacar também é por que do servo sofredor. Felipe explicou ao eunuco que se Jesus não tivesse vindo, não seríamos salvos. Talvez Felipe naquele momento, ou naquela situação, ele poderia ter dito as próprias palavras do Senhor Jesus, como em João 10:9, que diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Outro texto também que é bastante interessante é João 14:6, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe, naquele momento ali com o eunuco, explicou a justificação somente pela fé em Cristo Jesus. E ele fez, e sendo que ali no contexto o eunuco estava lendo Isaías 53, que diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos. Essa parte aqui é bastante interessante, irmãos. O justo que remete a Jesus, porque a iniquidade dele levará sobre si. Pesquisando e vendo em Romanos, só um momento. Romanos 5, Paulo diz sobre a justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente Filipe, ali naquele contexto, explica que precisamos confiar, que o eunuco precisava confiar, precisava ter fé no que Cristo fez na cruz por ele e no que Cristo fez também por nós. O que deveria... outra pergunta, o terceiro ponto que podemos
tratar aqui é o que deveria ser feito diante de tudo isso. Acredito que Felipe disse ao eunuco as seguintes coisas: que ele precisava de arrependimento, que ele precisava entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele se entregou por ele. E também, consequentemente, ele precisava crer. Isso significa que ele precisa ter fé na Salvadora e que Cristo morreu no seu lugar. E, consequentemente, só um momento, ele precisava de batismo, ele teria que ser batizado. O texto até discorre, no decorrer do texto vai narrar isso. E que a grande evidência do arrependimento e fé é o querer o batismo. Tanto é que o texto fala que eu não queria o batismo, sendo que o batismo é querer um compromisso com o Senhor Jesus. Aqui eu estou sendo bem, não sei se vocês estão me entendendo bem, mas eu estou correndo bastante. Aqui eu fiz algumas perguntas aqui que valem a pena a gente pensar e, olhando aqui o texto, nos fazem pensar. Quantas pessoas, como o eunuco, estão precisando de explicação do Evangelho? Essa situação aqui é uma situação que, se trazermos para os nossos dias, é bastante comum. Principalmente quando por mim que na universidade, as pessoas, eu percebo ali que até existe um certo temor a Deus, mas é um temor meio diferente, eles realmente não compreendem, como o eunuco aqui não compreendeu. Então, acredito que nós devemos nos capacitar e ter discernimento para usar esses momentos para explicar aos nossos amigos e familiares o que realmente a Bíblia diz, que é realmente o verdadeiro significado. E quantos de nós temos a capacidade de explicar? Olha, confesso que é bastante difícil. Aqui eu estou me esforçando ao máximo para explicar. É complicado, eu sei que é complicado, mas nós precisamos cada vez mais buscar conhecimento e se aperfeiçoar. Para quem não sabe, é a primeira vez que eu estou expondo a Bíblia assim, de formas de estudo. Está sendo bastante novo para mim. Até peço desculpa aí de alguma falha, mas isso aqui está servindo muito, vai servir muito para muita coisa, porque preciso de prática e realmente esse desafio que a mocidade me fez para trazer o estudo me faz compreender, me faz perceber que eu preciso me dedicar cada vez mais nos estudos que se refere às Sagradas Escrituras e não só estudar para mim, porque se eu ficar estudando para mim, claro, eu vou me fortalecer, mas eu preciso fazer o ID, né? Preciso levar o evangelho afora. E o que acontece com quem não entende o evangelho? Olha, infelizmente, é uma situação bem triste. O caminho, se a pessoa não compete, na verdade, a nós, como eu posso explicar, ficar especulando se a pessoa vai ser salva ou não, mas o importante é que nós façamos a obra, o serviço. E aqui eu já estou finalizando, irmãos, na verdade. E aí eu vou abrir para a gente começar a discutir, conversar, tá? Vou só tomar uma água. Acho que uma forma bem interessante para a gente evangelizar ou conversar a respeito
do Evangelho com uma pessoa é o livro Sem Palavras. Não sei quantos aqui de vocês conhecem, mas o livro de Sem Palavras é uma forma bem legal de explicar o Evangelho. Vou explicar aqui, eu até anotei, são 5 cores. A primeira é a dourada, que nos lembra a santidade de Deus e mostra que Deus ele é santo, justo e bom. E mostra a sua grandeza, o seu reino. Já o escuro, ele aponta para os nossos pecados, pensamentos e obras. Ou seja, ele mostra que nós estamos perdidos e que necessitamos da graça de Deus. O vermelho já nos lembra o necessário sacrifício de Jesus para nos salvar. Mostra que ele morreu e se entregou para nos salvar e nos livrar. Já o branco, vermelho, o branco agora. Aqueles que aceitam Jesus são purificados e são limpos de todos os seus pecados. Então, pois que aí vem o verde, que lembra que uma vez salvos precisamos crescer e amadurecer. Então é isso, irmãos. Foi bem corrido. Tô suando aqui mais do que tudo e gostaria de abrir para você aí para quem quiser falar alguma coisa e comentarmos. O texto é bastante rico e dá para falar muita coisa. Mateus, nesse texto tem uma passagem que não é que me perturba, mas que sempre eu fico pensando, é que o anjo ele chamou a Filipe, né, e disse assim, ó, vai ali para o lado sul, o caminho que desce a Jerusalém em Gaza, está deserto. Ele não disse o que Filipe ia fazer lá, mas Filipe se levantou e foi. E ali ele viu, né, que tinha um etíope, eunuco, alto oficial, que estava vindo adorar em Jerusalém. Estava lendo o profeta Isaías. Aí, de novo, o Espírito disse a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Mas também não disse o que Filipe ia fazer. Só fala, vai lá e acompanhe. E quando Filipe, correndo, ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, é interessante que Filipe não pergunta e agora o que eu faço? Ele já sabia o que tinha que fazer. E ele já pergunta, já pega ali o mote e diz assim, você está compreendendo o que você está lendo? E eu fico sempre pensando nisso, o Espírito de Deus nos leva para algumas situações, mas nós não somos exatamente robôs em que ele tem que dar todas as instruções e a gente fica ali de uma maneira passiva. Ele disse a Filipe para onde ele deveria estar, deveria ir, falou para onde ele deveria se aproximar, e Filipe já entendeu tudo ali. Ele viu uma oportunidade de pregar o Evangelho. E isso me chama um pouco a atenção, porque às vezes a gente fica vivendo a vida cristã mais ou menos no automático, esperando aquela voz lá do céu falar exatamente tudo o que a gente tem que fazer. E aqui nós vemos que o Senhor realmente fala ao nosso coração, mas ele deixa ali para que os seus filhos, ao ouvirem a sua voz, também tenham uma iniciativa nisso. É o Senhor que está ordenando tudo, o Senhor que está controlando. Mas ele não chegou para Filipe e disse assim, ó, vai lá, pergunta isso, né, entra ali. Não, Filipe já sabia o que tinha que fazer. E isso me chama um pouco a atenção e é algo que a gente poderia conversar um pouco sobre isso também. Realmente, uma coisa também que eu estava pensando na hora quando eu estava estudando é porque o próprio anjo não foi, né? Uma pergunta bem besta, até porque não compete aos anjos, mas sim a nós fazermos a obra, né? Achei isso bastante interessante. Alguém mais? Presbítero Tota, sempre fala muito. Ei, mas você fez uma pergunta importante. Por que os anjos? Por que ele não Pois mandou é, logo né? o anjo? Essa é uma pergunta interessante. Aí, se alguém É quiser uma falar um pergunta pouco. interessante mesmo. É bom lembrar, não é que tanto
Cornélio também passou por essa experiência. O anjo aparece e diz, vai chamar o Pedro para explicar o evangelho. Agora, com o eunuco, o anjo chega com o Filipe e diz, vai explicar pro eunuco lá o que ele precisa saber do evangelho. Já o eunuco estava passivo, né? Estava só lendo Isaías, provavelmente 53, pelo texto ter lido. E o Filipe era bom de carreira, né? Porque ele saiu na carreira e acompanhou o carro, bom de perna. Se Deus tivesse mandado eu, não dava para acompanhar o carro, não. E o Filipe pergunta, entendes o que lês? E ele diz, como vou entender se não há quem me explique? Muito bom pensar nisso, porque Deus quer homens, né? Acho que o Mateus tem um texto aí que diz que os anjos anelam perscrutar o evangelho. Mas naquele mesmo texto fala que é uma responsabilidade de nós, servos de Deus, pregarmos o evangelho ao mundo. O Tota está de prontidão ali. Uma outra pergunta que serve tanto para o eunuco aqui como para o Cornélio, que o pastor também citou, pensando aí na pregação do Evangelho, será que tanto os dois são exemplos de alguém que já tem um contato com Deus? São pessoas que ele está lendo Isaías, está vindo de Jerusalém, provavelmente está vindo lá do Pentecostes, né? E o centurião está em casa também orando, né? Será que esses dois corações são campos fáceis para pregar o evangelho? Diferentemente de um ateu ou de um outro que zomba de Deus e que é totalmente oposto a Deus? Será que a conversão para esses é mais fácil? É uma pergunta para todos os ouvintes, né? Eu não sei se a conversão é mais fácil para eles, porque o preço é o mesmo para todos, mas algumas pessoas estão numa situação, vamos dizer, mais predisposta a ouvir o Evangelho. Mas a salvação é diferente, porque a salvação é uma obra de Cristo. Então, para mim, a dificuldade para um eunuco desse calibre se converter, um Cornélio se converter, um ateu tipo Dalton se converter, é a mesma. É uma dificuldade, mas a graça do Senhor, em termos de salvação, ela se aplica individualmente. E aí sim, eu acho que tem pessoas que parecem, né, do ponto de vista humano, mais fáceis de serem evangelizados, ou mais propícios a ouvir a palavra. Nos dois casos aqui nós temos um homem lendo a palavra de Deus, tem um outro que recebeu uma revelação do Senhor. Então sim, eles estão ali predispostos a ouvir ou a encetar um diálogo. Agora tem gente que não quer dialogar, tem gente que não dá abertura para conversar, então do ponto de vista humano parece ser mais difíceis. Mas é apenas do ponto de vista humano, porque quem faz por trás de Deus não se vê. Certo. Porque isso pode nos levar a uma preferência também, né? Se a gente tem duas pessoas para pregar o evangelho e uma está mais receptiva e outra não, né? Pode nos levar a uma tendência de pregar o evangelho só pro primeiro, né? De investir mais no primeiro, né? Isso é a maneira do Osman entrar, é? Pois é, já chega com tudo. Chega chegando. Chega chegando. Mateus, primeiramente, parabéns pela disposição de encarar
essa plateia, né? Não é fácil. Você já estive no seu lugar, sei como é. Demais. Mas, aproveitando aí o que o Tota deixou no ar, interessante, e aproveitando também o texto que você escolheu aí para nossa meditação, falando da preferência que muitos têm, hoje, como de costume nas casas, algumas casas, as pessoas já estão com a Bíblia aberta, ou no Salmo 23 ou 91. Aí a preferência de se evangelizar nesses dois textos, por serem mais, teoricamente, seriam mais fáceis, né? Mais a porta de entrada. E aproveitando, né, já que a gente precisa se capacitar e nos lembrar que não nos textos de nossa preferência, mas a Bíblia como um todo, ela é completa e ela é usada para a nossa salvação. Foi o testemunho que ficou para que aprendêssemos e andássemos nas Sagradas Letras, que pode nos tornar salvos, né? E nos tornará através do sangue de Jesus. Aí fica esse comentário, né, de que temos preferências sim por textos, ninguém vai esconder isso, né? E as oportunidades que as pessoas já abrem, algumas pessoas abrem a sua Bíblia e deixam aberta no Salmo 23 ou 91, já tem aquele seu texto de estimação. E aí a oportunidade de sabes o que lê, né? Entendes o que tu estás vendo, compreendes? Um abraço. Obrigado, tio. Alguém mais tem alguma coisa a falar? Osman, que chegou agora, os adolescentes, os jovens. Mateus, Oi. só um questionamento aqui. Tu poderia ter colocado também uma pergunta no teu texto. Sim. Quem tem o direito de batizar na igreja? Quem tem o direito de batizar? Quem tem o direito de batizar, olhando para esse texto aqui? A Bíblia diz em Mateus 28, 19, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uhum. A gente vê nesse texto alguém que disse assim, tem água que querem ser batizado? Se quiser, pode ser. A gente sabe que os reformados, em algumas das suas confissões, eles registraram isso, que pessoas devidamente ordenadas Sim. poderiam batizar. Mas quando você vai para Pedro, ele diz que nós somos sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você vê que a Bíblia, ela não nos refere sobre apenas pessoas ordenadas batizarem. Mas em alguns momentos você vai ver que pessoas que não tinham títulos de apóstolo batizaram. E mesmo o próprio Jesus, ele não batizava. Sim. Né? Então isso é para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão que às vezes na igreja causa um tumulto doido. Quem pode batizar? Analisando alguns textos da Bíblia. Verdade. Pai, falhei. Se eu abrir o microfone. Eu queria ouvir a galera mais jovem, olha. Eu também, eu puxei a lista aqui. Isso, eu posso escolher? Eu posso ter esse prazer de escolher? Rapaz, você que manda aí. Ok. Gostaria de eu ouvir... abrir meu microfone, vou trazer aqui uma palavra, né? Sim. A palavra do Osman é importante, mas é bom lembrar que a prescrição, ela tem normatização, né? Depois você vai ver sobre imposição de mãos, que chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre eles. Então, a organização da igreja, ela vai ganhando mais qualidade à medida que o século vai passando. Mas uma coisa importante aí do Felipe, mas é uma boa pergunta do Osman. Uma coisa importante do Felipe é que ele vinha de uma experiência de multidões que vinham crendo. E de repente o Espírito Santo, o anjo, envia ele para uma pessoa.
Então, o evangelismo de grandes grupos, ele é tão importante quanto o evangelismo pessoal, né? Aí a gente teria que olhar o contexto maior da história de Filipe, né? Mas como disse o Bahia, muito legal ver o Mateus destacando aí a primeira necessidade de explicação, que é a teologia da redenção. Ele precisava de uma clareza quanto à teologia da redenção. Mas nós precisamos de clareza também quanto à teologia, outros temas da teologia importantes, que precisamos de mestres, de comentaristas, precisamos dessas pessoas. Então, como entenderei se não há quem me explique, não é? Que Deus levante entre os jovens aí, e graças a Deus pelos irmãos que têm se aprimorado para trazer clareza, né, às nossas trevas, né? Obrigado. Ok. Mítica, você gostaria de comentar alguma coisa? Escuto tão pouco sua voz, eu gostaria de ouvi-la agora. Oi? Tudo bem então. Vamos lá, então vai o Felipe. Ela está dizendo que o PC dela está sem áudio. Tudo bem então. Felipe, vamos lá. Fala aí. Felipe? Eita, ninguém quer falar então. Se o anjo mandou o Felipe, ele foi. Agora esse outro Felipe aí, se o anjo mandar, ele não vai. Não vai não. Se defende aí, Felipe. Se defenda, Felipe, sua hora. Uma coisa que eu estava pensando foi justamente foi justamente isso que o pastor Raimundo acabou de falar. Então... Está falado. Uhum. Alguém mais? Jéssica? Tem a Jéssica. O Milton pode falar. O Emanuel. Só para deixar um comentário também. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bom ter o texto, Mateus, que você trouxe. Eu gosto muito desse texto também. E eu acho que algo que eu poderia comentar é que uma coisa que eu gosto muito do texto, acho que foi o de Kelson que comentou sobre o fato do anjo indicar a Filipe para onde ir, mas não falar exatamente o que Filipe ia fazer, né? Então, pensar assim na vida, que às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas que talvez seja um plano maior de Deus para que nós possamos estar fazendo a diferença na vida das pessoas, né? De estar levando a palavra para outras pessoas. Então, acho que é um ponto muito interessante que eu gosto muito desse texto. Ok. Ô Matheus. Opa! Um ponto interessante, assim, que na verdade é uma questão mais marginal do texto, assim, não é algo que tipo, é o foco do texto, mas algo interessante a se notar que parece que ali naquele momento já começa a haver uma abertura da igreja para além dos judeus, né? A gente vê ali o cara que é da Etiópia, né? Sim, sim. E Filipe, que provavelmente é um judeu ali, né, e tal. E a gente vê que o evangelho já começa a se espalhar para outras nações, né? Então isso é muito interessante, né? Como o evangelho, ele não tem barreiras étnicas, né, raciais, né? O cara era negro, provavelmente, né? Então, era do Etiópia, né? O cara era negro. E Filipe vai e prega o evangelho, entendeu? E, tipo, o cara é tão crente, tão cristão quanto o cara que nasceu judeu, como é que como o Paulo dizia, né? Hebreu de hebreus, né? Então, assim, é interessante esse aspecto, como eu posso dizer, para não ficar mal, mas é porque as palavras acabam sendo sequestradas às vezes e quando você fala, às vezes tem uma conotação ruim, né? Eu ia dizer assim, inclusivo, né? Mas não é no sentido pejorativo da coisa, como a gente vê hoje alguns grupos
principalmente grupos identitários tentando sequestrar. Mas é um aspecto realmente interessante, assim, como... E é pra ser assim, né, bicho? Eu acho que às vezes a gente fica meio que na nossa bolha, assim, né, cara? E só quer pregar pro grupinho que a gente acha que merece ouvir o evangelho, né? Demais. Isso é ruim, né? Isso é ruim, né? Então, assim, todo mundo precisa do evangelho, principalmente nesses tempos de polarização. A gente percebe que só um grupo parece que merece ouvir o evangelho e... Não sei se você concorda, mas tem muitas pessoas estudando para debater ali com aquele grupinho da igreja. Tá sendo muito comum isso, e eu acho que nós devemos tomar cuidado. Acho que é bom, sim, estudar e se aperfeiçoar, mas com o pensamento de você expandir esse conhecimento, evangelizar. Questões, como posso falar, ocasiões vão surgir, como aqui aconteceu com o eunuco. Claro que já há uma preparação, o Espírito do Senhor manda Felipe até ir lá ele, mas se formos trazer aqui para o nosso contexto, por exemplo, quantas situações no nosso dia a dia vão surgir e nós vamos ter a oportunidade de pregar o evangelho, por exemplo, né? Ainda mais nesses momentos, nessa época que nós estamos vivendo, momentos muito complicados, que é a pandemia, e momentos em que as pessoas estão muito agoniadas, estão preocupadas, e sim, com certeza esse é um momento que as pessoas estão precisando sim ouvir de Jesus e ouvir o Evangelho. Mais alguém quer falar? Milton, você não falou nada até agora, eu gostaria de ouvir a sua voz. Respondi uma perguntinha lá no início, hein? Você respondeu. O que eu tiro de lição, não somente esse texto, mas também de outros, é que, principalmente nós, né, que somos mais jovens, estamos nessa vida acadêmica, na escola, faculdade, Sim. Às vezes a gente ouve, colocar assim no contexto da faculdade, né? Alguém fala de Deus ali, minha opinião sobre Deus é isso e tal. E a gente, às vezes, tem vergonha de ir lá e não é nem debater, mas defender a nossa fé, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente tem que meter a cara. É ir lá falar, pegar o gancho, sabe? Vai que alguém tá só esperando ali pra gente ouvir, né? A gente não sabe. Então, eu tiro muito essa lição para mim, de não perder a oportunidade, né, de falar da palavra de Deus, de evangelizar. Ok, obrigado, irmão. Mais alguém gostaria de falar, contar alguma experiência? Só lembrando, né, que você tem que ter sabedoria para falar de acordo com o seu público, né? Sim. O etíope era alguém que estava, assim como o Cornélio, né? Era alguém que estava com o coração aberto para Deus. Sim. Então, certamente a abordagem foi de um jeito, né? Agora, para quem está com o coração totalmente fechado, você tem que ir com sabedoria de Deus para... Não que o outro também não precise. Sempre vai carecer da sabedoria de Deus para que o poder não esteja em nós, mas nele. Sim. E pegando o gancho aí do Alexandre também, né? Às vezes a gente fica, talvez assim, pensando, né? Será que uma pessoa vai fazer diferença, né? Nesse caso aqui, a semente foi lançada em um coração, em uma pessoa, né? E certamente ela deve ter produzido muitos frutos lá na Etiópia, né? Então, às vezes a gente fica preocupado assim com a quantidade, mas às vezes Deus pega um, e desse um produz muitos, né? A gente pode lembrar do estudo da mulher samaritana, né? O Senhor Deus pegou aquela mulher e fez com que o evangelho chegasse aos samaritanos através dela. Então, a gente vê assim, só um vai fazer grande diferença. Um na mão do Senhor faz muita diferença. Eu queria falar um pouquinho aí também, lembrando do que o Alexandre falou sobre viver numa bolha, uma questão identitária também, mas não no sentido que tem sido colocado agora.
é que Filipe, ele, pegando aquela parte das escrituras, ele veio e pregou a Cristo para aquele homem. Mas vocês repararam que ele não entrou em detalhes religiosos? Ele não falou sobre judaísmo, sobre guardar isso, guardar aquilo, comer isso, comer aquilo. Ele foi ao centro. Pregou a Cristo e aquele homem disse assim, olha, eu creio, está aqui a água, posso ser batizado. Ou seja, ele não perdeu muito tempo com muitos detalhes. Às vezes a gente vai falar de Cristo para alguém, a gente acaba falando é da igreja, da denominação, ou de alguma atividade na igreja, não necessariamente de Cristo. E talvez explique muitas das vezes a dificuldade que nós temos em ver pessoas realmente se questionando a respeito da fé, porque elas não ouviram falar de Cristo. Então isso é algo que me chama a atenção no texto. Mas tem uma outra coisa que eu acho bem interessante, é que esse eunuco, ele era uma pessoa de posição, mas ele estava indo adorar em Jerusalém. Ele foi ali para adorar em Jerusalém, então era um homem que conhecia algo acerca de Deus. Ele já conhecia acerca da fé judaica, conhecia sobre o Deus ali dos judeus. Era um homem, praticamente um prosélico, talvez, que ouvia falar, estava indo adorar em Jerusalém, mas não conhecia o Senhor. E isso é uma coisa muito importante para nós, porque você pode estar na igreja, pode estar lendo textos bíblicos, pode inclusive ter uma vida centrada nesses textos e ao mesmo tempo não entender o que eles estão falando e não ter tido uma verdadeira conversão, uma experiência real com o Senhor Deus. E isso para mim chama a atenção desse texto. E é algo que nós temos que estar atentos para a nossa vida também. Cara, e pegando esse gancho aí, seu professor, é interessante que existem vários relatos de conversões, né, e tal, no Novo Testamento, mas esse relato específico não cita a questão do arrependimento do etíope, né? Então, não que ele não tenha se arrependido, né? Mas assim, me parece que eu vou dizer algo bem óbvio, né? Cada conversão é uma conversão, né? Às vezes a gente quer dizer assim, não, só é conversão se for desse jeito X aqui. E a gente vê que não é assim. Às vezes é um processo, né? Às vezes é algo que é de uma hora para outra. E no caso do etíope, né, ele creu no Senhor, né? É interessante porque Filipe realmente não prega outra coisa senão a Cristo, né? Filipe nem sequer apela para os sentimentos do etíope, né? De confortar o ego, de nada disso, né? Ele simplesmente prega a Cristo. E, cara, esse ponto, acho que foi o Milton que levantou, eu acho que é um dos pontos assim que a gente mais peca, assim, que é o lance da vergonha, mano. A gente tem vergonha mesmo. A gente tem vergonha e às vezes, por exemplo, já tive várias experiências assim de pregar e não acontecer nada, mano. A pessoa não crê, a pessoa só diz assim, tá, beleza. E vida que segue, né? E só fica aquele climão ruim. E a gente, tipo, quando é jovem, a gente fica com vergonha, cara, de ser o estranho da turma, de ser assim, fulano lá fala de Bíblia, fala de coisa besta. E a gente fica com esse negócio e aí a gente vai se encolhendo mesmo, sabe? Tipo, eu ouvi recentemente uma entrevista com o pastor Jonas Madureira, ele falando uma coisa que, cara, eu fiquei pensando assim, como a gente... É tão na cara a gente perde isso de vista, que é entender que o evangelho, como diz a própria Bíblia, é o poder de Deus. Então, mano, alguma coisa acontece, bicho. Quando a gente fala do evangelho, alguma coisa acontece, seja para salvação, seja para condenação, seja... tem um livro de um pastor que ele fala assim, de uma pessoa que ouviu uma pregação, sei lá, com 20 e poucos anos de idade, e quando chegou nos 80 e poucos anos, ela lembrou dessa pregação e ela converteu lembrando dessa pregação. Então, tipo assim, a gente tem que pregar mesmo, cara. A gente tem que falar do evangelho. Não importa se a pessoa vai converter ali na hora, né? Que é o que a gente gostaria. Ou se ela vai converter daqui a 50 anos, bicho. Mas o problema é que a gente se acovarda mesmo, a gente é pecador demais. E fica com medo, né? E não acredita, às vezes, que o Senhor vai fazer alguma coisa através daquilo que a gente falou. E voltando só à questão das bolhas, né? Cara, isso hoje
Eu não sei na experiência de vocês, os irmãos do Coroado, mas assim, como é que eu posso dizer para não ser ofensivo ou comprometedor? Mas assim, eu tenho visto que realmente a igreja evangélica como um todo tem, de alguma maneira, confinado o evangelho a um grupo específico, sabe? Tipo assim, isso é muito ruim quando você se compromete, principalmente politicamente, com um lado, e você só profere maldição para quem não é do teu lado, bicho. E todo mundo precisa de Jesus, cara. Não é a política que vai redimir ninguém, não. É Cristo Jesus, mano. É Cristo que salva, é Cristo que liberta mesmo, cara. E, enfim, é isso. Alexandre, a política tá minando isso aí. Pois é, presbítero. Infelizmente, né, a gente vê, às vezes a gente vê até crente xingando, mano, na internet, e quem não professa o mesmo credo político, porque hoje a gente se une mais pela política do que por Jesus, mano. É um negócio inacreditável, assim. Enfim. Os crentes estão metendo pau agora nos cabras. Pois é, a política conseguiu o que Jesus não conseguiu, né? Conseguiu unir. Enfim. Só lembrando, né, assim, dentro do contexto de Atos, né, porque pra gente, né, a gente fala assim, ele estava pregando a Cristo, né, só lembrando que ele estava demonstrando, afirmando que Jesus era o Cristo, né. Então, para um judeu, né, ou um prosélito, né, então ele entendia perfeitamente isso. Então, a temática de Atos é demonstrar que Jesus é o Cristo, é aquele que Deus escolheu para que através dele viesse a salvação. O pastor levantou a mão. Só tomando aqui o gancho do Alexandre, que ele falou assim, o texto não mostra arrependimento. De fato, está implícito, viu, Alexandre? Porque não, sim, pastor, eu não quis dizer que ele não se arrependeu. Não, só assim, para contribuir. Eu entendi o que tu falaste. Você olha, por exemplo, quem ia adorar em Jerusalém, ouvia quem? Os fariseus, os saduceus. E o que eles pregavam? Eles pregavam a salvação pelas obras. E agora a salvação é pregada que é pela fé. O texto que ele vinha lendo é quem creu em nossa pregação, é quem foi revelado o braço do Senhor, a salvação. Agora, interessante ali também é que os judeus esperavam um Messias triunfante, né, que os libertasse de Roma e não dos pecados deles, né? Então, o texto do servo sofredor mostra aquele que vai ter que ser punido pelos nossos pecados. Então, ao crer, ele implicitamente estava rendendo a mentalidade antiga da salvação pelas obras, do Cristo naquele modelo que os antigos entenderam, para o Cristo bíblico, né? Que seria o nosso substituto na cruz. Então, é só para a gente perceber que às vezes não precisa falar a palavra, mas ela está lá implícita. Foi o que eu quis dizer mesmo, acho que eu que me expressei errado mesmo. Por exemplo, Alexandre, o que é conversão? Render. Pois tô pregando. Não precisa se arrepender mais não, mano. Precisa se arrepender mais. Então, beleza. Mas é muito legal isso que tu colocaste. Na verdade, o Milton também colocou uma palavra que eu não sei se ele vai me ajudar a recordar. Ele disse que a gente tem que defender a nossa fé. Eu gosto mais da expressão pregar a nossa fé, né? Porque a expressão defender pode soar aquela ideia de que eu preciso me defender dos ataques que estão me dando. E aí não é um ataque. Eu não estou nem aí para os ataques. Eu vou proclamar que há um Deus, que o homem é pecador e que ele precisa de Cristo. Não importa a filosofia, a ideologia, a bandeira, se ele não se arrepender, todos igualmente perecereis, né? Então, a mensagem ela é mais, assim, não é uma defesa em si, mas, na verdade, é uma proposição incisiva, né? Por isso que Paulo diz, orem por mim para que eu seja ousado,
né, para falar. É como me cumpre fazer. Então, é mais ou menos por aí. Mas também é preciso estudar apologia, né? Inclusive, o nosso professor Kelso aí é apologista, né? Ele nos ajuda bastante, né? Mas a gente precisa entender que estamos lá para proclamar, né, o que foi o que Felipe fez, né? Ok. Eu acho que eu já me meti demais. Um abração para todos. O professor Estou recuando. Estou recuando. Eu acho que tem sempre assim o público, né? Então, às vezes, né, o proclamar é só para proclamar mesmo. Ninguém vai ser salvo, não, né? Então, tem isso aí, ainda tem essa tota, né? Por exemplo, Deus não mandou a gente converter, mas mandou proclamar e ensinar os que se convertem. Lá em Noé não ia salvar ninguém. Poxa, Tota, agora tu bateu forte. E a Bíblia ainda diz que Noé foi pregador da justiça, hein? Converteu ninguém ali, não. E, gente, mas mudando aí da bolha do Alexandre, do gancho do Alexandre, voltando para a parte de ciência mesmo, tem uma parte muito legal nesse texto que diz assim no versículo 39, que quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E aí o eunuco não viu mais, e no versículo 40 diz que Filipe veio achar assim Azoto. Azoto fica a 36 quilômetros dali, teletransporte de matéria viva ainda, algo que a ciência diz que é impossível. E o eunuco viu Felipe aquilo... era tipo um Goku. O eunuco viu aquilo acontecendo na frente dele. Sumiu. Era o The Flash. Quando o Felipe abriu os olhos, já estava a 32 quilômetros ao norte dali. Impressionante. Eu só lembro do Dragon Ball Z quando eu ouço essa passagem. Dragon Ball é coisa para criança. Tem que ver alguma coisa mais madura, um Full Metal, Alchemist, alguma Sou coisa. Sou pecador, assim. Professor. Eu não duvido, não. Legal ouvir você, Alexandre. Valeu, pastor. Tem que ver quando é que a gente vai ouvir o Alexandre, né? Mas parece que o tema do homem provocou bastante, né? No próximo estudo ele já pode dar um pra gente aí, que a gente vai se alegrar muito. Ele muda a foto do perfil aí, que é pra aparecer com o Nicodemo, com aquela barba, e vai embora. Então, quase um mendigo aqui com a minha barba aqui, velho. Eu ainda tenho uma última observação com o Matheus, mas é meio que uma brincadeira. Brinca aí, rapaz. Poxa, qual é? Hã? Qual é? Entre o comentário que tu fizeste no começo e a situação do Etíope. Foi. Foi. O cara largou lá tô solteiro, né, mano? Tu viu? Senhor, tem misericórdia desse rapaz. Já vendeu o peixe dele. Tô solteiro, viu? Ele prega sobre o eunuco. Poxa vida, né? Esse vídeo vai pro YouTube, então... Eu não vou cortar essa parte. Dá um corte. Ai, tá bom. Ok, vamos lá. Parabéns, Matheus. Eu gostei muito, foi bacana, mano. Gostei. Obrigado. Parabéns. Hey, Matheus, só um comentário antes do orar. Ok. Tu comentou no início que te perguntou algumas vezes por que o anjo não foi pregar, né? Anunciar o evangelho. Interessante que alguns pregadores, eu já tive a oportunidade de ouvir, já chegam anunciando, o anjo me mandou aqui. Pois é, né? Em nenhum momento, pelo menos o texto não fala isso, que o Felipe chegou, olha, eu vim aqui porque o anjo me mandou. Interessante essa observação, né? Interessante. Mas né? O Tota observou bem outra coisa aí. Melhor editar o vídeo. Eu pensei que ia passar batida essa parte. Mas tudo bem. Vou pedir... Alexandre, você pode orar encerrando esse momento? Por favor? Posso sim, mano. Ok. Oremos, meus irmãos.
Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua bondade e graça, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado por esse momento aqui, juntos virtualmente, Senhor. Obrigado pela vida do Mateus, de todos os irmãos que estão aqui presentes. Rogamos que o Senhor continue abençoando a vida deles, cada um que está aqui, Senhor, os que não puderam participar também. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o teu evangelho, Senhor. Dá-nos coragem, dá-nos graça, dá-nos intrepidez, Senhor, na proclamação da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as vezes que nos envergonhamos de pregar o evangelho, Senhor, das vezes que fomos negligentes, das vezes que fomos seletivos, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Dá-nos uma noite agradável, abençoada na tua presença, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Quem puder, poderia abrir as câmeras aí para a gente bater uma foto e podermos ver os rostos uns dos outros. O Felipe Deixa eu ver se a minha sempre. internet suporta. O Felipe hoje não está só no pescoço, em geral ele só coloca no pescoço. Só passar perfume aqui, rapidinho. Alexandre, pelo amor de Deus, que é isso, cara? Tá parecendo o Raul Seixas aí. Tô falando, rapaz, tô só barro. É que ele tá fazendo. Tá parecido com o Nicodemo, rapaz. Mas que o Nicodemo postou uma foto dele mais nova lá na internet. Ok. Alguém já saiu? Então acho que é só a gente mesmo aqui, né? Olha a Jacequinha aí. Toda fofinha. Falta Manuel, mas eu não sei se ele vai abrir. A Mítica também não sei. Olha o Heitor ali. E aí, Heitor? Olha a Copa do Bahia. Ok. Até o Eco é igual. Rapaz, tá o pai e tá o filho, né? Vou bater a Só falta foto. torcer pelo Vasco. Cadê o Josué? Ali por dentro, ali na dele. Lá vai. Ele falou aqui baixinho, eu nunca. Tava raro, né, mano? Esse pessoal. Lá vai a foto. Sorrisos aí. De novo, porque o Felipe colocou o cotovelo ainda agora. Olha lá. Opa. Ok. Gente, então é isso aí. Matheus, obrigado pelo estudo. Bahia. Olha ali, tem mais gente, né? Vou bater mais uma fotinha aqui. Pronto. Agora faz a edição. Depois a gente faz toda a edição aqui. É. Alexandre, você está convidado ao próximo estudo, hein? Depois a gente conversa aqui em particular. A gente chama a Jéssica aí, o Matheus, e conversa contigo também. Convidado, intimado. Ah, vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente pega um tema simples aí para ele, alguma coisa sobre os espíritos que desceram ali. Cristo foi pegar os espíritos em prisão. É, isso daí. É aquele simples lá. Se Adão tinha umbigo. Isso daí é fácil, né? Porque ele não tinha mesmo. A gente só quer saber quem é aquele bicho estranho lá do livro de Jó, coisa assim simples. Não tem nada, não. Gente, obrigado pelo estudo de hoje. Vou ver se dá pra fazer essa edição bonitinha. Cortar. Abração. Tem que cortar. Um abraço a todos. Abração. Tchau.